que eu sempre marco assim como início da ANAPAR foi basicamente o início da nossa participação nos congressos da própria ABRAP, onde os participantes eles não tinham a oportunidade de se manifestar, né? Porque a ABRAP ela sempre dá palavra, sempre dá voz aos patrocinadores, e os participantes, percebendo ali aquela dificuldade, os participantes eleitos nos fundos de pensão, que já tinham algumas lideranças ali, iniciou-se uma discussão na década, praticamente ali por volta de 96, 97, né, Cicerone? Acho que começou por aí, os participantes já se organizaram e marcar aí alguns encontros que diríamos que quase que clandestino. O Gushiken foi uma pessoa importantíssima nesse processo, porque ele era o único deputado que fazia esse debate no Congresso Nacional, sabendo dessa disponibilidade, dessa possibilidade de se criar uma organização que pudesse estar defendendo os interesses dos participantes, ele logo já comprou a ideia e a gente começou a trabalhar com ele, a conversar com ele e organizar. Braulio, acho importante a gente destacar também que a ANAPAR ela é o resultado da organização dos participantes que na década de 90 já vinham se organizando, né? Vamos lembrar que a década de 90 foi a primeira leva de privatização, de destruição dos planos CDs, de migração, né? Então, várias categorias pelo Brasil já tinham se organizado para defender os planos, né? Mesmo antes de existir formalmente a ANAPAR, você já tem em vários locais do Brasil os participantes se organizando para defender individualmente os seus planos, né? Se elegem, muitos deles via acordo coletivo. Antes, é bom dizer que antes da 108 e 109 a gente já tinha dirigente eleito, e vamos lembrar também que em 98, quando foi divulgada a minuta da emenda 20, o que veio se tornar a emenda 20, esse grupo de trabalhadores já organizados em relação à Previdência, a gente fez uma gestão muito boa dentro do Congresso para que a emenda 20 não saísse do jeito que ela entrou, né? Então, a ANAPAR ela foi sendo gestada ao longo de uma década, vamos dizer assim. A gente lembra, Cicerone e Braulio, a maratona da gente dentro do Congresso para discutir o que veio a ser depois o 108 e 109? Teve um fato muito importante que você citou o Gushiken, a CUT, junto com o Gushiken, meados na década de 90, começou a fazer cursos de formação em Previdência Complementar. Exato. Centenas e centenas de sindicalistas espalhados pelo Brasil fizeram esses cursos e isso foi um incentivo para aprofundar a participação dos trabalhadores na gestão. E redundou nas leis 108 e 109, que a Cláudia citou. Aquela finalzinho da década de 90, onde foi a tentativa mais forte aí da implantação do neoliberalismo, onde começou aquela fase das privatizações. Pela primeira vez, os fundos de pensão do país, que eram todos, na realidade, de benefício definido, quando as empresas começaram a ser oferecidas para o mercado nacional e internacional, um dos primeiros pontos que eles fizeram, que eles exigiram que se transformasse, foi exatamente a eliminação dos benefícios definidos e a transformação em contribuição definida. E aí tem uma participação, de novo, da ANAPAR, que ela é significativa, porque todas as propostas eram para ser plano de contribuição definida puro. E nós entramos na discussão aí com a nossa possibilidade de organização e criamos a questão da contribuição variável, que é uma jabuticaba, né? Só existe no Brasil essa figura da contribuição variável, para não permitir que se eliminasse todos os benefícios, principalmente os benefícios vitalícios que tinham sido construídos até aquele momento. É um retorno de uma política, mas é um retorno da política de acabar com o pós-emprego das empresas com uma violência muito maior,
contando com a ajuda dos atores de sempre, né? O Estado, via órgãos de regulação e fiscalização, e os órgãos de representação dos patrocinadores, tá? Do sistema, né? E aí, de novo, cabe à ANAPAR e aos participantes resistirem. Em 2008, você e o Braulio estavam no CNPC, para mim, mostra a inflexão da curva, com a aprovação da Resolução 26. Sim. A lei começou a ser flexibilizada e olhar o interesse dos patrocinadores com muito mais cuidado do que o interesse dos participantes. Lá valeu a vontade do governo como patrocinador, e não a Sim, vontade exatamente. e não a vontade do Estado como regulamentador de uma atividade importante. Eu fico pensando o seguinte, quando você trabalha com a perspectiva de alterar as regras para o futuro, a gente tem que fazer o enfrentamento para que não haja redução de benefícios, mas você está falando de um futuro. O que eu não consigo conceber, e aí eu acho que é uma situação que os participantes têm que se organizar, quando se começa a mexer com o passado. Porque quando a gente pega alterar regras para aposentados, para as pessoas que já estão recebendo benefício de previdência complementar, quando você altera as regras para os usuários de plano de saúde de autogestão. E a oportunidade, me parece, que nos apresenta, e não está dado que será assim, vai depender do esforço de cada um de nós, é da gente, como, né, os participantes de previdência complementar ao longo desses 20 anos, a gente tem tentado fazer via ANAPAR, que é uma ferramenta poderosa, que a gente se organize e vá à luta para defender o país que a gente deseja, a sociedade que a gente deseja, né? Todo movimento, diz a dialética, né, traz em si o seu contrário. Então, Sim. da maneira como estão destruindo tudo que existe de Estado, vai obrigar a população, pela própria instinto de sobrevivência, a lutar por melhorias, né? E a pandemia está mostrando para o mundo inteiro, para todos os países, que sem Estado não tem solução. Os próprios professores do neoliberalismo lá do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, já estão revendo suas posições e defendendo que o Estado invista para a economia voltar a crescer, né? Quem é que tem R$1 trilhão para investir na infraestrutura do Brasil? Sim. Quem é que precisa de ter uma garantia para pagar os nossos compromissos? Né? Então, acho que a gente aponta para o futuro como a previdência complementar, como solução, inclusive, para a alavancagem de alguns investimentos. Né? E mais, Cláudia, quem é que pode fazer investimento a longo prazo como somos pode nós. de pensão? Somos nós.